noite, meus irmãos, minhas irmãs. É uma alegria enorme retornarmos a essa casa de amor e de paz, especialmente para falarmos, do assunto que nos convidaram a falar, que é justamente a moral cristã na casa espírita. Meus irmãos, minhas irmãs, alguns anos atrás, não sei precisar exatamente quantos, saiu uma matéria em um importante veículo de imprensa brasileiro acerca das religiões cristãs. Era uma matéria de capa e no interior da revista ali os repórteres discorreram sobre o cristianismo perto de 5 ou 6 páginas. E nessas 5 ou 6 páginas eles relataram a história do cristianismo na Terra em breves linhas e depois dedicaram-se a falar sobre cada uma das religiões, ou pelo menos as mais significativas, que se apoiam na árvore cristã. E ao final da matéria, tinha lá um quadro onde estava escrito outras religiões, E eis que em outras religiões está lá a doutrina dos espíritos, Eu senti uma vontade enorme de morder a revista, e de atear fogo no veículo de imprensa, evidente, A evolução nossa, ela se dá muito vagarosamente, então nós estamos muito longe ainda da angelitude, ainda somos bastante humanos. E infelizmente esta é uma realidade. Boa parte da população brasileira, uma vez que o espiritismo ainda é quase que exclusivo ao Brasil, existem centros espíritas em outras regiões do mundo, tem vários em Portugal, tem alguns nos Estados Unidos, tem em Cuba, mas quase sempre, com exceção de Portugal, Cuba, quase sempre são brasileiros que lá estão e que estabelecem pequenos grupos de estudos espíritas. Mas aqui o espiritismo é a terceira religião em número de adeptos e é assustador, acho que essa é a palavra que me ocorre nesse instante, saber que nós espíritas, pela maior parte da população, não somos denominados cristãos, quando em verdade o espiritismo vem nos resgatar o cristianismo primitivo. Nosso Senhor, quando veio ter conosco, Ele não nos falou de punição, Ele não nos falou de culpa. Nosso Senhor, quando veio ter conosco, Ele nos trouxe uma mensagem simples, que se apoia apenas e tão somente em amor. Entretanto, uma das últimas passagens da encarnação, da existência física de Jesus conosco, o episódio conhecido como a última ceia, Jesus vem e nos diz, não com essas palavras, mas nesse contexto: eu vou para que no tempo certo meu Pai vos envie o Consolador prometido, o Espírito de verdade, que vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Note que quando Jesus fala vos fará lembrar, Ele está dizendo, vocês vão esquecer tudo, ou boa parte das coisas que eu vos disse nesses 3 anos de andanças, uma vez que foram 3 anos de vida pública. E Jesus, como não poderia deixar de ser, antecipou aquilo que se daria. Por volta do 4º século, o cristianismo é praticamente extinto a partir do comando de Roma. Roma toma para si o cristianismo, Ali nasce a Igreja Católica Apostólica Romana. Notem que o nome deveria ser Igreja Católica Apostólica Cristã, Mas nasce a Igreja Católica Apostólica Romana, que hoje está num bom momento. Temos lá o Bergoglio, o Jorge Bergoglio, é um camarada que está fazendo um bom trabalho ao longo desta importante religião cristã, mas em verdade, ao longo destes séculos, um grande trabalho de mexer, modificar, editar, desaparecer até com a simplicidade que o Cristo nos trouxe, foi engendrado. E a doutrina dos Espíritos é essa doutrina que vem resgatar esta simplicidade do Cristo para com as nossas vidas, A casa espírita é uma coisa relativamente nova, recente, são 160 anos, Na verdade, 161 anos, uma vez
que o Espiritismo deu início no dia 18 de abril de 1857, com a edição da primeira edição de O Livro dos Espíritos. De lá para cá é que efetivamente começaram os grupos espíritas a operar, a trabalhar, a desvendar, né, e a retornar gradativamente a proposta que o Cristo traz às nossas vidas. Agora, quem são os frequentadores das casas espíritas, né? São todos santos, né? Pessoas muito bem resolvidas, que não têm orgulho, que não têm vaidade, que não têm melindre. Nós viemos até a casa espírita só para aumentar a envergadura das nossas asas, para que então a gente possa atingir as outras criaturas na Terra. É isso que nós somos? Não, né? Não sei, quem foi que falou eu não? Você e todos nós. E segundo o IBGE, 3,3 milhões de espíritas. Todos somos essas criaturas. Na casa espírita só tem atendidos, né? Na casa espírita só tem atendidos, né? Eu gosto muito, eu faço parte, como nosso irmão nos trouxe, do Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. E lá o Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, nós temos perto de 2.000 assistidos, né, que são os assistidos emergenciais, por assim dizer. 600 vivem nas casas André Luiz, têm deficiência intelectual e física, geralmente associada de grau severo e profundo, e outros 1.400 são atendidos em unidades assistenciais. E é comum dizer-se nas casas André Luiz, não, porque os assistidos, isso sempre muito me incomoda, porque no meu entendimento, todas as criaturas que pisam em uma casa espírita, inclusive o plano espiritual, é de atendidos, né? Só que o que se deu como parte do processo de destruição do cristianismo engendrado por Roma? Um dos trabalhos que Roma fez dentro do cristianismo foi criar personas absolutamente santas, né? Foi assim que homens e mulheres normais foram alçados à condição de santidade. Isso era bastante importante porque é assim que se domina. Eu sei o que você precisa fazer. Eu sou especial. Eu digo a você, faça isso, não faça aquilo, e assim sucessivamente. E assim foram criando essa visão de seres absolutamente iluminados. Agora, se nós somos convidados à razão, e é isso que a doutrina dos Espíritos nos traz o tempo inteiro, que sejamos convidados à razão, não há criaturas matriculadas em uma escola que não são condizentes com o padrão psíquico dessa escola. A doutrina dos Espíritos nos diz que nós estamos no segundo degrau da escala evolutiva, né? Mundos primitivos, provas e expiações, regeneração, mundos felizes, mundos angelicais. Então nós estamos no segundo degrau da escala evolutiva. No segundo degrau da escala evolutiva, gente, nós teremos, a grosso modo, perto destes 7 bilhões de seres encarnados, nós teremos uma pequena parcela de espíritos mais aproximados ao primitivismo e uma outra parcela de espíritos mais aproximados da regeneração. Mas o grosso de todas essas criaturas estão ali em provas e expiações. O que acontece? Alguns um pouquinho mais avançados do que o outro, mas não significa que já estão no mundo superior ao da regeneração. No máximo estão saindo de provas e expiações e chegando em regeneração. Quando nós criamos essa visão da santidade, a primeira coisa que a gente faz, ele é diferente de mim. Se ele é diferente de mim, eu não consigo fazer o que ele faz, né? Por exemplo, recentemente, nós tivemos a bênção de ganhar a gestão de documentos inéditos do nosso querido Allan Kardec, né? E entre esses documentos, perto de 700 páginas inéditas de Allan Kardec. E olha, eu peguei uma dessas folhas, inéditas, ninguém conhece, está em francês, mandei para minha filha que fala francês. Filha, traduz para a gente, por favor.
Olha a carta de punho de Allan Kardec. Eu estou hoje em posições desprezíveis. O que é isso? Eu ignoro. Chateado o dia todo e por consequência de mau humor. Se é minha falha, me dê, eu imploro, a força para desconsiderar a causa. Se é uma má influência, me dê algo para afastá-lo. Se é um teste, me deixe isso servir à minha humildade. Se é uma instrução, me dê a luz necessária para descobrir. Eu não tenho espírito livre. Eu sou preocupado, estou infeliz, cheio de ansiedade. Em nome de Deus Todo-Poderoso, Espírito de verdade, eu te imploro de levar a calma à minha casa e me inspirar com as melhores soluções a serem tomadas. Enquanto durmo, me revigore e me fortaleça entre os bons espíritos e traga de volta ao meu despertar uma boa intuição. O que nós vemos? Um homem exatamente igual a cada um de nós. E qual foi o trabalho que ao longo dos séculos e milênios fizeram e ainda fazem, inclusive dentro do Espiritismo? Criar santos. E quando nós criamos seres normais, nós temos condições de também alcançarmos aquilo que os seres normais alcançam. Quando nós lemos essa mensagem, nós dizemos: mas, meu Deus, isso é desanimador, isso é Allan Kardec dizendo que estava preocupado, que estava infeliz naquele momento. Quando, em verdade, isso é um grande convite para que nós também sejamos criaturas melhores a cada dia, porque quando nós descobrimos que o outro que está dentro da casa espírita, dando passe, protagonizando a mediunidade de cura, psicografando, picotando cartão ou o que quer que seja, quando nós chegamos à conclusão que aquela criatura é igualzinha a nós, quando nós chegamos à conclusão que Allan Kardec é igualzinho a nós, de uma certa forma o que nós aprendemos é: se ele conseguiu, eu também consigo. Se ele pôde, eu também posso. E um dos trabalhos que Roma fez foi a santificação de criaturas ditas perfeitas, com milagres inexplicáveis e outras sandices que não se apoiam na racionalidade do homem e da mulher encarnada no século XXI. Em Lucas 5,31 nós encontramos: não necessitam de médicos que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos ao aprendizado, mas sim aqueles que erram. Então todas as criaturas que estão em uma casa espírita são atendidos, são assistidos por uma casa espírita. Uma ocasião, conversar com um amigo, trabalhador da doutrina dos espíritos, conversávamos pelo telefone e ele me trouxe a informação de que a mãe dele tinha desencarnado, tinha partido, né? E eu perguntei para ele: Silvio, ela era espírita? Ele falou assim: não, ela não precisava disso. Somos nós que precisamos disso. Ela já era uma pessoa absolutamente especial, sem a necessidade do rótulo de espírita. E essa é uma verdade, meus irmãos, minhas irmãs. Todos nós que chegamos na doutrina dos espíritos, sabemos que recebemos um dos melhores materiais para a nossa iluminação. Portanto, de forma racional, é bastante tranquilo que chegamos à conclusão de que se tal foi dado a nós, é porque deste tal nós necessitávamos para então poder evoluir mais rapidamente. Eu tive um amigo, repórter da TV Cultura, trabalhamos na TV Cultura, e ele era ateu. Mas ateu convicto, ateu graças a Deus mesmo, sabe? E uma vez nós conversávamos sobre religião, né? E ele falou assim: não, eu não acredito em Deus e tenho certeza absoluta que ele não existe, assim como tenho certeza absoluta que espiritualidade não existe e que no dia que nós batemos com a bota, terminou. As botas terminou, né? Eu falei: mas James, eu não te entendo. Mas por que você não me entende? Eu falei: por que você é ateu? Eu falei: simples, eu falei, não é isso. Eu não entendo por que você é uma pessoa tão boa sendo ateu. Por que você é voluntário em não sei quantas instituições?
Por que que você é essa pessoa respeitada e amada por quase todos nessa televisão? Por que que você faz isso? Por que que você é o pai que você é? Enfim, fui discorrendo as qualidades que eu, ao longo dos anos, tive a oportunidade de conhecer, ombreando com ele. E ele disse assim para mim: é muito mais fácil, André. Fazer as coisas certas, como elas precisam ser feitas, é muito mais fácil. Dá bem menos trabalho. E eu respondi para ele: eu não tenho condições nenhuma de não ter religião. Eu preciso de religião, porque senão eu perco a mão, né? E em verdade, meus irmãos, minhas irmãs, esta crença e este conhecimento que nos impulsiona à melhoria, não necessariamente é a crença e o conhecimento de muitas criaturas que já alcançaram um nível que nós ainda estamos em trabalho de alcance. Não estou aqui dizendo que todos os ateus e agnósticos são santinhos, né? Mas apenas fazendo esta diferenciação deste caso em questão, para que cheguemos à conclusão racional de que na casa espírita só tem assistidos, ok? Em Mateus 13:17 nós encontramos: porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não o viram, e ouvir o que vós ouvis e não o ouviram. Notem que o evangelista Mateus, ele fala de profetas que em verdade são médios, mas ele fala também de justos, né? Se nós levarmos a palavra justo à compreensão que o dicionário nos traz, justo é aquele que patrocina a justiça. Então, nesse instante, a espiritualidade está dizendo exatamente aquilo que nós acabamos de falar. Algumas criaturas já têm esse conhecimento nelas de tal forma que não precisa que ninguém lhes fale, não precisa que ninguém lhes mostre. Eles já alcançaram isso. E para que nós tenhamos condições de exercer o nosso papel, o papel que nos cabe dentro da moral cristã e dentro da doutrina dos espíritos, é bastante importante que nós saibamos o papel que nos cabe e quem somos nós dentro da doutrina dos espíritos. Quando eu comecei o trabalho voluntário, né, de espiritismo, né, mais precisamente num projeto da Fundação Espírita André Luiz, que era um projeto de divulgação do espiritismo em televisão. Eu trabalhava na TV Cultura, tinha equipamento de televisão, a fundação começou um trabalho de um programa de televisão aos domingos, e eu, como voluntário, comecei a ajudar durante 3 anos, ajudei. Depois acabei me tornando profissional, mas durante 3 anos eu fui voluntário. E logo no começo do trabalho eu tive um grande problema com uma das criaturas que estavam à frente daquele trabalho, né? Aquela criatura me mandou um e-mail, ligou para mim e foi bastante seco, foi bastante duro. Eu diria até que pesou um pouquinho a mão dele no conceito que fez sobre o trabalho que eu estava fazendo. Aí eu parei, pensei, falei: peraí, eu não ganho um tostão com isso, né? Eu, em vez de ir para casa, em vez de sair com os amigos, em vez de namorar, eu fico perdendo meu tempo com isso para aguentar esse desaforo. Falei: mas de jeito nenhum, né? Aí eu falei: vou ligar agora e vou fazer a minha demissão desse trabalho voluntário, né? Mas graças a Deus, na época, o celular, eu praticamente não tinha celular, então eu fui para o computador para poder escrever o e-mail, né, em vez de ligar. Aí quando eu comecei a escrever o e-mail, escutei um amigo espiritual chegando e falando assim para mim: ô bonitão, né? Ô lindolão, ô maravilhoso, né? Você queria o quê, bonitão? Você queria um tapete vermelho? Você queria aplauso, bonitão? Você queria o reconhecimento? É isso que você quer? Então você não serve para ser cristão, né? Eu deletei o e-mail, né? E eis que desde então estamos aí na lide. Mas essa é uma verdade. A gente vai para a casa espírita achando que nós vamos encontrar lá santos. Nós não encontraremos. Nós encontraremos pessoas
iguaizinhos a nós, talvez até um pouco mais complicados do que nós, né? E aí a gente ouve aquele papo que a pessoa, quando se alicerça no trabalho espírita, vez por outra, ela vai ter algum tipo de problema com o companheiro de trabalho, né? Seja na mediunidade, seja o que quer que tenha de trabalho na casa espírita, haverá um outro problema. E a gente escuta aquele comentário: e você viu o que fulano fez? Não, o que fulano fez isso? E é espírita, hein? Se não fosse, gente, tava comendo criancinha por aí. Porque, como disse o texto, são os enfermos que precisam de atendimento. E nós todos ainda somos seres em aprendizado. É extremamente importante que nós nos coloquemos nessa condição, porque dessa forma fica mais fácil para que humildemente saibamos o nosso papel, de onde viemos e para onde queremos ir. Agora, quando a gente se acha o tal, aí fica um pouquinho mais difícil. Então, na casa espírita, somos todos assistidos. O que se espera da casas espíritas, né? Leon Denis, no livro No Invisível, durante muito tempo eu escutei essa fala do Denis, que o espiritismo não é a religião do futuro, mas o futuro das religiões, né? E aí eu fui procurar essa fala exatamente desse contexto, eu não achei, né? Se alguém achar, por favor, depois manda pra gente, mas na obra do Leon Denis, essa frase, como tal, eu não achei. O que eu achei do Leon Denis na obra No Invisível? O espiritismo, para alguns tradutores, ele falou o espiritualismo, então nós não sabemos exatamente qual foi a palavra que ele falou, uma vez que eu não vi o texto francês, vi o texto traduzido. O espiritismo já vincula entre si adeptos de todas as classes e de todos os países. Um dia ligará todas as religiões, todas as sociedades humanas. Então aqui ele está dizendo, é o futuro das religiões. Mas a frase, mesmo que não seja do nosso querido Leon Denis, continuador do Allan Kardec, ela é perfeita no papel que cabe ao espiritismo. O espiritismo é o futuro das religiões. As criaturas, em compreender os preceitos que nos trouxe o codificador da doutrina dos espíritos, nosso querido Allan Kardec, naturalmente terão melhores condições de evoluir e de cumprir o seu papel no mundo, disseminando a paz e o amor. Não necessariamente debaixo da bandeira espírita, mas sim do conceito espírita, uma vez que o espiritismo é a religião que nos apresenta pontos que não são tão bem explicados em outras religiões, como, por exemplo, a justiça divina. Você só consegue compreender Deus soberanamente justo e bom através do fenômeno da reencarnação. Senão, naturalmente, você começa a fazer distinção. Por que que uns nascem ricos, outros pobres? Uns saudáveis, outros adoentados, e assim sucessivamente. E o espiritismo, através da visão racional do senhor Allan Kardec e de todo o conhecimento científico e filosófico que já chegou e aquele que chegará, terá condições de dar melhores compreensões à raça humana do papel que lhes cabe no mundo. Porque, em verdade, a religião do futuro será, indubitavelmente, o amor. Essa é a proposta de Jesus em nossas vidas. E se a casa espírita é uma casa cristã, nós devemos seguir Jesus. E se seguimos Jesus, nós seguimos o ser que fez muitas coisas, mas uma coisa ele não fez. Ele não fez religião. Notem que interessante. Nós colocamos Jesus na condição de religioso. E ele foi muitas coisas, menos religioso. Ele foi marqueteiro, ele foi administrador de empresas, ele é, né? Pedagogo, cientista, químico, biólogo e assim sucessivamente. O que é que você diga que Jesus alcançou de conhecimento? Ele alcançou. Agora, religioso, não. Porque a proposta da religião
é religar as criaturas com o Criador. E o Cristo vem e nos diz, eu e o Pai somos um. Só se religa o que está desligado. Jesus está ligado o tempo inteiro com a paz, com o amor, com a prosperidade e com a luz. O que representam os assistidos para os trabalhadores da casa? E aí eu separei essa fala de Provérbios 16, 26. O trabalhador trabalha para si mesmo, porque a sua boca o incita. Isso é bastante importante para que nós compreendamos, porque às vezes, meus irmãos e minhas irmãs, como nós ainda estamos no segundo degrau da escala evolutiva, muitas vezes nós deixamos que a vaidade nos atrapalhe, né? Então, se a gente vai fazer uma boa palestra e faz uma boa palestra, os elogios chegam, e é bom que os elogios cheguem, né? Desde que nós não nos contaminemos com os elogios que nos chegam. Muito obrigado pela palestra que eu fiz, muito obrigado se você se sentiu bem pelo passe aplicado, muito obrigado se eu sorri muito amavelmente quando você me procurou no trabalho de orientação, mas nos colocar na condição de que somos todos aprendizes, porque a nossa boca, e qual é a nossa fome? A nossa fome, meus irmãos, minhas irmãs, a nossa fome é de conhecimento, a nossa fome é de felicidade, a nossa fome é de prosperidade, a nossa fome é de abundância, e nós só teremos a nossa fome saciada quando em verdade nós seguirmos o Cristo em toda a sua plenitude, e vai demorar muito tempo para isso, porque nós ainda estamos no segundo degrau da escala evolutiva. Então, na minha modesta opinião, de Allan Kardec, a todos os espíritas, todos nós somos seres em aprendizados e necessitamos deste pão evangélico que a casa espírita nos oferta. Mas todos estamos na mesma condição, alguns um tiquito a mais do que nós. Mas nas próprias palavras que nós lemos aqui da carta do nosso querido Allan Kardec, nós percebemos que ali há um homem comum, como cada um de nós. E meus irmãos, minhas irmãs, quando eu li essa carta, eu fiquei ainda mais apaixonado por Allan Kardec, porque eu vi o homem, alguém igual a mim, alguém igual a cada um de nós, mas que por fé, por amor, por trabalho, por educação, alcançou o estágio, ou seja, nós também podemos. Tem um amigo que fez um curso em Harvard, né, alguns anos atrás, e ele me narrou que existia um aluno, por ocasião que ele prestou esse curso, que era o gênio da universidade. Vocês imaginam o aluno que é gênio em Harvard, né? E esse aluno era da Universidade de Medicina, ele estava prestando o curso de Medicina. E esse amigo me disse, olha, em Harvard, especialmente no curso de Medicina, é bastante comum que já no primeiro ou segundo ano do curso, primeiro ou segundo semestre do curso, os principais hospitais já passam a paquerar, por assim dizer, este aluno, para que este aluno no futuro clinique, trabalhe neste hospital. E esse amigo dizendo, né, eu ficava pensando qual era o hospital que aquele homem ia trabalhar ao final do curso de medicina dele. E ele disse que uma ocasião estava num pub e estava lá aquele aluno brilhante. E ele se aproximou desse aluno e foi tomar uma cerveja com ele, conversar, justamente para aprender com aquele ser especial, né, que era tão dedicado aos estudos e respeitado pelos outros acadêmicos, né? E teve um momento que ele fez a pergunta, né? Falou, olha, você já escolheu aonde você vai clinicar? Ele falou, sim, eu já escolhi, né? E ele imaginou os principais hospitais, dos principais centros dos Estados Unidos, né? E qual não foi a surpresa dele quando o estudante disse a ele, eu vou para a África. Ele falou, mas para a África? Sim, eu vou para a África. Mas por quê? Muito provavelmente os principais hospitais dos Estados Unidos paqueram você para que você trabalhe no hospital deles. Não, mas o material de estudo que eu encontrarei na África, eu não encontro em nenhum outro lugar. Né?
Este é o trabalhador que sabe a sua condição de aprendiz e vai em busca do seu aprimoramento constante. Não aceita a zona de conforto, muito ao contrário. Vai ao encontro daquilo que suscitará nele o crescimento. E, gente, crescer dói. Crescer dói. Essa é uma lição que eu tive menino ainda. Muitos de nós passamos por isso. Acordava de madrugada com dores nas pernas, mas dores atrozes, dores muito, muito fortes mesmo. Acordava gritando. E meus pais me levavam para o pronto-socorro e geralmente o diagnóstico era um só. Ele está crescendo muito rapidamente. É a dor do crescimento. Então, desde garoto eu aprendi que crescer dói. Então, se está doendo, é porque nós estamos crescendo. Isso não significa que nós precisamos adorar a dor, né? Muito ao contrário, nós devemos suplantar, vencer a dor, né? Mas, em verdade, meus irmãos, minhas irmãs, crescer dói e dá trabalho. Vamos para o próximo. Desafios dos trabalhadores da Casa Espírita. Eu fui brifado por isso aqui. Aliás, adorei, viu? Nunca ninguém fez isso comigo. Sempre alguém fala, vem palestrar na minha casa, qual que é o tema? Eu falo, né? Nesse caso aqui, me convidaram e brifaram. Olha, para falar disso. Falei, legal. Falei, vamos nessa. Adorei. Desafios dos trabalhadores da Casa Espírita. Eu separei esse trecho do capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, nosso querido Allan Kardec. Espírita, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este é o segundo. Na minha opinião, há um avanço no nosso conhecimento de lei divina nesta fala aqui. A primeira revelação, Moisés, nos trouxe uma lei absolutamente infante, né? Afinal de contas, éramos ainda mais infantes do que somos hoje. Dos 10 mandamentos, né? Do Decálogo, 8 são negativas, né? Não matarás, não furtarás, não cobiçarás a mulher do próximo e assim sucessivamente, né? Ou seja, é extremamente infantil até, mas esse era o nosso estágio evolutivo naquele momento da Terra. Vem Jesus e simplifica, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. E vem o Espírito de verdade e simplifica, na minha opinião, ainda mais. E você tem condições de tirar boa parte desta fala e ficar só com isso. Amai-vos e instruí-vos. Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Olha como é simples. Notem que o comando, o pedido, a orientação que o Espírito de verdade nos traz, não é que nós sejamos os melhores palestrantes, o melhor médium de cura, o melhor picotador de cartão, nem sei se tem aqui nas casas André Luiz tem, o melhor atendimento do fraterno. Não, ele só nos recomenda amor e instrução. Então o nosso trabalho, o trabalho que nós de fato temos que fazer enquanto estamos na casa espírita, e enquanto estamos nas nossas vidas aí fora, é de amor e de instrução. Amor para conosco, amor para com a coletividade. Instrução para conosco e instrução para saber os porquês da coletividade. Para a gente entender as criaturas que ombreiam conosco a jornada da vida, inclusive na casa espírita. Antigamente, quando era bem mais novo no estudo espírita do que eu sou hoje, eu tinha a impressão de que o dia que eu batesse com as botas e chegasse na espiritualidade, o meu mentor me aguardaria batendo o pezinho e com um livro preto na mão com todas as mancadas que eu tinha dado, né? E ele me receberia enumerando cada uma dessas mancadas, né? E eu demorei muito tempo para entender como é que a espiritualidade superior nos enxerga. E quem me ensinou isso foi o meu cachorrinho. É um maltese desse tamaninho, coisa mais fofa do mundo. Ele entrou em casa, foi até o banheiro, derrubou
o cesto de lixo e misturou papel higiênico com sabe-se lá o que em todo o banheiro. Eu ouvi o barulho, entrei no banheiro, ele brincando com aquilo, né? Eu olhei, passei um pito nele, falei, Floquinho! Ele olhou para mim e aí eu entendi como é que o Espírito Superior nos enxerga. Porque eu olhei para ele e falei, mas como é maravilhoso esse idiota, né? Como eu amo esse imbecil, né? Ele não tinha a mínima ideia do que ele estava fazendo. E a espiritualidade superior nos vê exatamente da mesma forma. Por quê? Porque eles passaram pela mesma fieira de evolução que nós passamos. Fizeram as mesmas coisas que nós fizemos. Passaram pelos mesmos dramas, pelo orgulho, pela vaidade, pela inveja. Eles passaram por isso tudo. E eles nos amam. Então, eles não nos julgam. Eles simplesmente nos acolhem. O convite que o Espírito de verdade nos faz, de amor e instrução, baseia-se exatamente na fieira da evolução. Amando e instruindo, nós vamos gradativamente compreendendo o nosso espaço na casa espírita e na sociedade. Manifestação, correção e conciliação das divergências entre trabalhadores. Não tem, né, gente? Podemos ir para o próximo? Não tem, né? Não tem, né? Aí eu separei Atos 15:5. Alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido se levantaram dizendo que era mister circuncidados e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. O que acontece? Qual que é esse momento do lindo livro Atos dos Apóstolos? Paulo estava começando o seu trabalho e ainda na primeira viagem, né, na primeira viagem missionária que Paulo fez, ele percebeu que teria uma dificuldade enorme junto aos judeus. Por quê? Porque eles estavam extremamente presos à lei. E o religioso é quase sempre um ortodoxo, inclusive o espírita. Ele lê e aquilo para ele é uma lei absoluta, sem muitas vezes raciocinar acerca da mensagem que lhe chega na mão. Então, quando ele percebeu que seria impossível lidar com a ortodoxia judaica, ele mira o seu trabalho junto aos gentios, a quem não era judeu, portanto não era circuncidado. Gente, foi um quiprocó, né? TV Fama da época noticiou para todos os lugares, né? O pau quebrou, Pedro com Tiago, Paulo com Barnabé, o pau comeu. Ou seja, sempre nós teremos que trabalhar na conciliação e nas divergências dentro da casa espírita, pura e simplesmente porque nós estamos no segundo degrau da escala evolutiva. No magistral livro, na minha opinião, o livro mais belo que há sobre a vida de Paulo, é o livro que se chama O Apóstolo, do escritor Solon Archer. A narrativa, não sei aonde que Solon buscou essa informação, mas em verdade muitos teólogos apontam que há vários escritos que apontam para a possibilidade desse momento, de que instantes antes da partida física de Paulo e de Pedro, os dois se encontram, se respeitam, a ponto de Paulo pedir para beijar os pés de Pedro, pois Pedro havia andado junto com Jesus. Pedro, evidente, não deixa, e os dois se reconhecem como dois grandes trabalhadores do Cristo. Com um detalhe, nesse episódio da circuncisão, eles quebraram o pau um com o outro, mas compreenderam que era necessário aparar as arestas e se afixar naquilo que realmente vale a pena. Então, quando na casa espírita nós encontramos um dissabor com um companheiro de caminhada, fiquemos com aquele que nos une. E creio, meus irmãos e minhas irmãs, aquilo que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa. O que os trabalhadores podem fazer com os problemas interpessoais que se manifestam? Aí eu peguei esse trecho de Zacarias 2:13. Cala-te, olha que simples. Toda a carne diante do Senhor, porque ele se levantou da sua santa morada. Meus irmãos, minhas irmãs, vocês já imaginaram a paciência? Todo mundo fala da crucificação,
né? Todo mundo fala do chicoteamento, da coroa de espinho. Isso tudo é bobagem perto do que Jesus teve que ter de paciência conosco, né? Quantas vezes Jesus provavelmente não teve que se calar, porque naquele instante não havia o que dizer. Quando Jesus vai à frente de Pilatos, Pilatos pergunta para ele: tu és rei? Ele podia ter chegado para Pilatos e falou assim: senta aí, menino, você tem um minutinho, eu vou explicar para você quem eu sou, né? Ele ia falar ao vento, 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, não ia adiantar nada. A resposta dele é pura e simples: tu o dizes, meu reino não é deste mundo, acabou, não tem mais discussão, não precisa, não vamos chegar em lugar algum. Então faz parte, meus irmãos, minhas irmãs, do nosso trabalho, às vezes, calar a nossa boca, os nossos anseios, a nossa belicosidade, porque no terreno da discussão pouco profícua, geralmente nós não chegamos em lugar nenhum. Quais os recursos disponíveis para o apoio e amparo da espiritualidade? Eu separei esse trecho da segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 6. E a ciência, a temperança, e a temperança, a paciência, e a paciência, a piedade. A doutrina dos espíritos, ela foi extremamente bem codificada pelo nosso querido Allan Kardec, que nos colocou a doutrina na condição de tríade: ciência, filosofia e religião. Infelizmente, aqui no Brasil, nós acabamos reduzindo a doutrina dos espíritos a uma religião. E olvidamos o grande comando que Allan Kardec nos trouxe: ciência em primeiro lugar, filosofia em segundo lugar. E a partir da análise da ciência e da filosofia, desarmados e ávidos a receber o conhecimento espiritual, então nós nos religamos com o Criador de forma a compreender o papel que nos cabe. Os recursos disponíveis para o amparo da espiritualidade dependem sempre de nós. Nós precisamos nos colocar na condição de receber o apoio da espiritualidade. Sempre. Inclusive dentro da casa espírita. Inclusive na oração. Vocês já perceberam como é que a gente faz o Pai Nosso? A gente vai para a cama, né, e vai fazer o Pai Nosso. É assim, ó: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o 13º, cai esse mês ou mês seguinte? O que é que eu estava fazendo mesmo? Eu estava orando o Pai Nosso. E aí eu volto para orar o Pai Nosso e durmo sem concluir o Pai Nosso. Ou quando eu oro assim: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o nosso nome, né, para fazer a oração rápido, sem perceber que o amparo está exatamente na compreensão que a oração dominical nos traz. Eu fui num centro de cura, um centro que faz um trabalho de cura no interior de São Paulo, e tinha 4.000 pessoas na fila para ser atendido. Eu fui conversar com o médium, né, e eu falei: ô Bebel, eu vi gente furando a fila. Ele falou: não, mas aqui é a coisa mais normal do mundo, o pessoal fura a fila mesmo. E o pior, o pessoal não sabe que geralmente a cura está na fila. O trabalho dos espíritos está sendo feito na fila. Muitas vezes eu vou quase como uma hipnose. Muitas vezes é mais como uma necessidade de ter alguém ali na frente dele, porque o trabalho espiritual já foi feito. Ou seja, o amparo espiritual está ao nosso lado o tempo inteiro. Basta que nós nos coloquemos na condição de receber esse amparo. Qual é o papel dos mentores e dos seus auxiliares? Isso é o mais fácil que tem: contratar, promover, socorrer e demitir. É trabalho corporativo, gente. As empresas que melhor funcionam neste nosso planeta, elas se valem de instrumentos de governança corporativa dos mais avançados. A espiritualidade amiga tem instrumentos de governança muito melhor dos melhores instrumentos que nós temos. Então, o que os nossos mentores da casa espírita fazem? Eles contratam, promovem, socorrem e demitem. Só que eu separei aqui
Lucas 15, 24, porque demitir pura e simplesmente parece meio duro, né? Onde nós encontramos: este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se, né? Então, mesmo quando nós somos demitidos, né, do nosso trabalho espiritual, né, a espiritualidade está ávida para que rapidamente nós sejamos contratados, preferencialmente que sejamos promovidos. Na história do judaísmo e do cristianismo, uma vez que não se pode falar de cristianismo sem se levar em consideração a árvore judaica, afinal de contas Jesus esteve conosco judeu. E antes de Jesus, muitos médiuns, ditos profetas, nos trouxeram esse conhecimento libertador. E esse conhecimento é o conhecimento fundamental para que nós saibamos o nosso papel no mundo. E o nosso papel, durante ainda muito tempo, será o papel de assistido. Entretanto, Jesus, em uma das passagens evangélicas, nos diz, não com essas palavras, mas nesse contexto: isto que eu faço, vós o fareis, e ainda fareis coisas maiores daquelas que eu faço. Nesse instante, nosso Senhor nos coloca na nossa condição verdadeira de co-criadores do universo. Todos nós, hoje seres do segundo degrau da escala evolutiva, temos a potencialidade de alcançarmos a esfera crística. Quando é que alcançaremos? Depende de nós, e só de nós. Para finalizar, um dos trabalhos que eu tenho a oportunidade de fazer nas casas deles, não estou fazendo mais, mas fiz durante um tempo, hoje por questão de tempo e agenda, é ir até um presídio, né? Romão Gomes, presídio militar. E sempre me chamou a atenção que todas as vezes que eu lá ia, as salas, porque no mesmo dia tem os outros cultos, né? As salas das outras religiões estavam sempre cheias, e entrava na sala espírita, tinha meia dúzia de gatos pingados. E uma ocasião eu estava falando sobre a lei de causa e efeito, e o irmão que estava assistindo à exposição levantou a mão e falou: eu entendi. E eu perguntei para ele: você entendeu a lei de causa e efeito? Ele falou: não, eu entendi porque não vem ninguém aqui. Eu falei: então, por favor, você nos diga onde é que nós estamos errando para a gente poder acertar, porque a gente quer a sala cheia igual das outras religiões. Não vem ninguém aqui porque vocês não dão nada para ninguém. E essa foi uma das maiores lições que eu tive de espiritismo, e a mais verdadeira das lições que eu tive de espiritismo. O espiritismo não dá nada para ninguém. Ele nos ensina como é que nós vamos buscar. Deus não vai nos dar nada. Ele já nos deu. Nos deu um universo perfeito com leis perfeitas. Nos deu mais. Nos deu Jesus a nos ensinar através do mais belo manual de educação, que é o Evangelho. Nos deu um mentor que nos acompanha desde o planejamento da nossa encarnação, durante toda a encarnação e o nosso retorno à pátria verdadeira. O resto, meus irmãos, minhas irmãs, depende de nós. E vai ser fácil alcançar. Afinal de contas, nós somos irmãos do Cristo e filhos de Deus. Que Deus nos abençoe e nos proteja. Muito obrigado.